A gente sempre tem aquele jogador que se destaca no clube, mas vai mal na seleção. E tem também jogadores que vão mal no clube, mas na hora de chegar na seleção, vestem a camisa e resolvem a parada. Expectativa e realidade, a gente vai falar sobre isso hoje no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Pessoal, tá começando mais um Rotas da Bola, episódio número 138. Expectativa e realidade dos jogadores de seleção. Estamos vivendo uma Copa América e uma Eurocopa alucinantes. E hoje o Rotas da Bola vai destacar jogadores que vivem no contraste aí, né? Jogadores que estão se destacando nos clubes, mas não conseguem repetir o desempenho na seleção. E vamos falar também sobre jogadores que não têm tido bons desempenhos nos seus clubes, mas chegam na seleção e resolvem a parada. Eu sou o Pedro Abílio, o Fred J, editor do Tempo Esportes, está por aqui comigo. Vamos para mais um Rotas da Bola. Tudo bom, Fred? Tudo. Só assustei com uma coisa nessa introdução sua aí. Alucinante Copa América? Ah, é verdade. Não, assim... Você quer gravar de novo? A gente pode tocar, tá tudo certo. A seleção uruguaia é alucinante. Tá bom. E a Argentina ganha fácil de todo mundo que ela joga. Por enquanto. Então tá bom. Chile e Peru somados fizeram quantos gols na alucinante Copa América? Nessuno. Que beleza, hein? Que tragédia, né, para algumas seleções da Copa América. Anfitriã caindo fora na primeira fase. Que é ruim também, né? Sem meias palavras, né? Muito ruim. Nosso jovem Pulisic não carrega a seleção sozinho, não. E pra mim não joga bem nem na seleção, nem em clubes. Ele então não entra nesse pacote. Ele está fora do Rotas da Bola de hoje, assim como da próxima fase, do mata-mata da Copa América. Pessoal, o muso inspirador desse episódio é o colombiano James Rodrigues. O camisa 10 da seleção da Colômbia, eu acho que ele já está há pelo menos uns 10 anos, né? Foi na Copa de 14 aqui no Brasil que ele ganhou um gigantesco destaque. Apesar de ser um jogador que já estava no futebol europeu há algum tempo, quem acompanha o futebol internacional mais alternativo ali já devia ter visto no Mônaco e tal. Mas foi o jogador dos últimos anos que talvez mais tenha sido falado depois de uma Copa do Mundo e acabou precisando passar por várias camisas, vários clubes, mercado alternativo, até chegar ao futebol brasileiro, para tentar ser aquele James Rodrigues que se prometia na Copa de 2010, não, Fred? Artilheiro 2014, da Copa. Perdão. Artilheiro da Copa no Brasil. Então, a gente tem 10 anos, pelo menos, que o mundo inteiro fala de James Rodrigues. Como acontece com quem é artilheiro da Copa ou destaque na Copa, ele faz a trajetória de jogar no Real Madrid. E aí vai com a camisa 10 e tudo mais. Pois é. E no Real Madrid, dá pra falar que ele foi um fiasco no Real Madrid? Acho que não pela companhia, né? Mas por ele, fez até hora extra no final, né? Nossa. Aí vai pro Bayern. Tá ruim a carreira dele não, né? Artilheiro da Copa, joga no Real Madrid, emprestado pro Bayern pra ver se tá certo. Ganha título, né? Porque o Bayern ganha título todo ano, exceto nessa temporada, na última. Verdade. E aí acho que começa a perambular. A gente pode falar que a Colômbia, de um tempo pra cá, ela também seguiu a oscilação do James. Sim. Né? Em Copas do Mundo, ou fora de Copa do Mundo, a Colômbia oscilou nesse período. E aí até a gente chegar no atual momento, imaginando que 10 anos depois, James Rodrigues é um jogador capaz de comandar a sua seleção no jogo contra a seleção brasileira, que a Colômbia foi muito melhor do que a seleção brasileira. Mas onde que o James está? Jogando o fino da bola, camisa 10 e tal. Às vezes ele é relacionado pro Banco do São Paulo. Mas ele jogou alguma decisão no São Paulo? Não, nos momentos mais importantes do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil, esse cara, ele também não tava. Mas trocou de técnico, era o Dorival, depois veio o Carpini. E agora o Zubeldia, né, habla, né, como ele. Também não, cara. Ele só joga com vários colombianos. É inacreditável, porque ele não é um jogador
super rodado, próximo do mais de 35 anos. Não é. É um jogador que fisicamente ainda tem um grande fôlego, uma grande capacidade de produzir algumas coisas, de render no futebol competitivo como o que a gente vê, né, Pedro? Mas o fato é que será que a Colômbia joga pra ele? Já pensei algumas vezes. Não. Não necessariamente, né? Não. Ele participa da construção das jogadas, ele ajuda a compor defensivamente. Fiquei pensando, mas será que era pro São Paulo jogar pra ele? O fato é que no São Paulo, especialmente, mas vale também no Everton. O Ramos é um jogador de Premier League. Beleza que o Everton não é o topo da pirâmide, mas jogou a Premier League, com toques de primeira. Ele começou bem, né, no Everton. E depois desapareceu. No São Paulo, ele nem começou e nem continuou. Ele chegou até a pedir pra sair, né? Ter o Rames Rodrigues no elenco, será que é baratinho? Não, de jeito nenhum. Ainda mais pros parâmetros do futebol brasileiro, né? Pois é, então ele tá lá. O fato... Eu fiquei pensando, então, a gente não vai chegar a uma conclusão nenhuma, né? Mas eu imagino o seguinte, o fato de ter menos jogos pela seleção da Colômbia talvez torne essa avaliação dele na seleção da Colômbia mais fácil de ser feita. Sim, entendeu? Com certeza. Porque no clube vai jogar mais vezes. Vale pra todo mundo, né? Então ele joga ali um tempo menor, é um jogador de extrema habilidade, normalmente as seleções estão em torneios mata-mata ou em jogos amistosos, exceto naqueles momentos que tem aquela modorrenta insuportável eliminatórias da América do Sul, que é muito chata. E que a Colômbia está bem e certamente vai estar na Copa, que vai ter praticamente seleções do mundo inteiro, todo mundo vai jogar e tal. Eu já pensei o seguinte, em jogos mais diretos, ele funciona mais porque tem um poder de decisão maior para jogos curtos. Posso até estar equivocado, mas é o que me vem à cabeça. Porque a Colômbia mudou de técnico várias vezes nesse período. Talvez hoje viva o melhor momento desde aquele de 2014. Verdade, aí com certeza. E aí potencializa mais uma vez o futebol do Rames. E aí até tecnicamente falando, né? Um jogador de nível mundial como o Dias, um volante do calibre da consolidação do Aníbal, aliás, do Richard Rios, né? Que é o outro jogador do Palmeiras. Davidson Santos, jogadores são... O Davidson, tem jogadores importantes. Muito. Realmente, isso influencia com certeza. Posso estar errado, você que está ouvindo, acompanhando a gente, vendo, pode cornetar aí no comentário. Tem o lado subjetivo da história também, que é difícil a gente analisar, que fala-se muito no prazer de jogar futebol, na vontade de jogar futebol no São Paulo, pelas ocorrências dentro do São Paulo. Só que é muito complicado analisar uma circunstância dessa. O cara chega como um rei no futebol brasileiro. Recebe um dos mais altos salários do campeonato que ele está disputando entre os clubes. E, posteriormente, essas chances viram polêmicas, porque aí a gente já nem está falando de minutagem mais, a gente já está falando de dirigentes do São Paulo virem falar que o Rames é descompromissado e depois o treinador ainda assim falar que ele está nos planos, de inúmeras especulações de saída nesse período curto que ele está no São Paulo de 2023 para 2024. E tem um dado muito interessante que é o 2024 do Rames Rodrigues, né? Com 264 minutos jogados pelo São Paulo, 516 jogados pela seleção. Fred, nós estamos em agosto praticamente, nós estamos no início de julho, né? Mas a Copa América vai acabar de repente, né? Para a Colômbia quase que em agosto. Nós estamos no segundo semestre, né? No segundo semestre, o camarada tem quase o dobro de minutos pela seleção em relação ao clube, sendo que ele jogou, né, uma primeira fase de Copa América e os jogos de eliminatórias, que você já falou muito bem, né? Tem nível muito abaixo. Mas 264 minutos não dão 3 jogos. Pois é. Inteiros.
É muito pouco. E acho que esse ano ele tem um gol só pelo São Paulo. E jogando pela seleção colombiana é um cara muito mais voluntarioso do que a gente viu fazer pelo São Paulo, né? Por isso, muito se discutiu essa questão do compromisso, né? Essa questão do prazer de estar vivendo ali, de estar jogando no São Paulo. Muita gente fala, o Rames veio só passear aqui no Brasil. Enfim, é difícil entender esse lado também da história que passa só na cabeça ali do Rames Rodrigues e que todo mundo vai especular, obviamente. Mas o fato é que desde então, desde 2014, como a gente está falando aqui, né, que talvez tenha sido ali o auge para a carreira do Rames Rodrigues, não teve mais aquele Rames Rodrigues tão protagonista, naquele nível. Foi um jogador importante em grupos, principalmente no Real e no Bayern. Mas você sair do Everton e jogar no Al Rayyan diz muita coisa sobre um jogador do calibre do Rames Rodrigues. E o Pedro levantou aqui os números, a média do Rames Rodrigues no São Paulo, 0,09 gol por jogo. 0,09. Se a gente vamos ser camaradas, 0,1 para ajudar. E 0 ponto assistência por jogo. Ele não é nem um grande goleador, pela Colômbia 0,26, né? Ele não é o Cristiano Ronaldo. E 0,29 assistência por jogo. Mas a gente está comparando um período de 13 anos com um ano dele em São Paulo. E é uma coisa... Esse 264 minutos, na hora que eu li o roteiro, eu dei uma olhada, falei, meu Deus. Cara, assim, o Campeonato Brasileiro tem jogo toda hora, tem Copa do Brasil, São Paulo tá na Libertadores, rolou um Campeonato Paulista. Tipo assim, eu fiquei pensando, o cara... Nem naquele jogo lá que o técnico queria usar ele lá contra São Paulo já classificado, Campeonato Paulista, põe o Rames lá e tal. Olha a que ponto chegamos. Cara, assim, é uma coisa completamente absurda. E pelo jeito a rescisão é ruim para os dois, né? Porque senão já teria acabado o ciclo, com certeza. Acabado. E certamente depois da Copa América vai procurar um outro lugar para jogar também, né? Pois é, aí a gente já vai entrar num outro debate, porque o mercado dele também deu, né? Pois é. Jogou a La Liga, Premier League, Bundesliga. Foi parar lá no Oriente Médio. Depois volta para o Olympiacos. Joga na Grécia. Né? Já meio que já foi traçado um painel, assim. Já jogou aqui, não deu certo, aqui também não deu. Aqui também não. Então, vai... não, agora abaixa a bola, né? A prateleira é outra agora. Vai voltar pra casa? Eu acho que ainda tem mercado por muitos lugares, viu, Fred? Mas aqui no São Paulo só enganou. Não, no São Paulo não. Mas assim, e obviamente já deu cartaz no Brasil. Mas eu digo, vai voltar pra casa, vai jogar na Colômbia? Pois é, acho difícil. Quem que vai pagar? Pela questão da grana. Pois é, na América do Sul, fora o Brasil, não tem quem pague. Pois é. Não tem Boca e River que pague também, não. Um Boca de Sul-Americano nesse momento. Então, enfim. E tem como ele jogar só na seleção? Não dá, né? É uma alternativa. Convocado ele vai ser, onde quer que ele esteja. O Rames, o Paulo Guerreiro, o Eduardo Vargas. Onde eles estiverem, quem vai achar eles para convocar? Tem uma alternativa, né? Você já sabe qual, né? Qual seria a alternativa? Ele pode escolher entre Los Angeles, pode escolher jogar na Flórida. É um monte de lugar. Los Angeles e Flórida. Não inventa de botar lá. Botar em Chicago lá, é frio pra burro. E nem estamos falando de Copa América mais não. Né? Já estamos falando de MLS. Talvez ele fique lá, quem sabe. Quem sabe, né? Já tá por lá. Você lembra de muitos jogadores, Fred, que tiveram mais destaque na seleção? A primeira coisa que me vem à cabeça sempre é o Xherdan Shaqiri, né? Quando chegou no Bayern, chegou no Liverpool e nunca foi o Shaqiri da seleção da Suíça. No Basel, ele era o dono do time, né? Então, outra história. Teve aquele Basel comedor de gigantes lá que tinha o Shaqiri. Mas quando sai do futebol de clubes da Suíça, ele nunca conseguiu repetir o Shaqiri protagonista que sempre foi na seleção. Na verdade, quando a gente começa a olhar para essas competições, Eurocopa, Copa América e Copa do Mundo, a gente acha um monte desses leões de seleção. Vou dar um exemplo aqui. Esse o Real Madrid não contratou, foi o Valência, né? Foi o Salinha, artilheiro da Copa de 94. Era o russo.
O cara fez 6 gols. Ele fez 5 no mesmo jogo contra Camarões lá. Um Camarões completamente desinteressado. E adiós, muchacho. Não fez mais nada. Né? Então, 20 anos antes do Rames de 2014, guardadas as proporções, um outro jogador fez 6 gols, foi contratado por um grande time da Espanha e, ok, não fez mais nada. Eu acho que esses torneios eles potencializam. Por isso que eu tô falando do Rames. Porque, cara, beleza, o Rames, maravilha, nossa, jogou ali e tal, desse Copa do Mundo é aquilo ali, são poucos jogos e tal. Aí eleva o patamar. Paga uma fortuna, adiós. E tem, assim, essa lista, na minha avaliação, ela é grande. Ela é bem grande. Tem jogador que ele vai ser lembrado sempre por boas Copas do Mundo, mesmo tendo uma carreira boa em clubes. Só pra gente mudar um pouquinho a pauta. Miroslav Klose. Verdade. Ele foi maior na seleção do que nos clubes. Aliás, mas teve uma ótima carreira, né? Com certeza. Mas, aliás, várias edições de Copas do Mundo, né? Sustenta hoje a artilharia total, né? De mais gols em Copas do Mundo, o alemão. Então, assim, você concorda que tem potencial? O mundo inteiro tá olhando ali. Uhum. O mundo inteiro. A seleção de Senegal, que brilhou na Copa de 2002. Teve gente que foi... tinha o Papa Diop, o Cissé, jogadores contratados... o Cissé foi contratado pelo Liverpool. E deu completamente errado. Tem esses jogadores, essas seleções de um torneio só, é uma... assim, é batata que alguém vai contratar. Nem todos vão dar certo. Se eu tiver errado o nome do Cissé aqui, me corrija, mas teve contratação de peso do Senegal pro Liverpool. A gente grava o Rotas, mas às vezes a gente tá gravando aqui, fazendo ao vivo, né? É verdade. Então deu um... Enfim. Cara, pra mim essa lista é enorme. São muitos. Essa lista é enorme e ela não para. E tem grande chance de crescer, porque, mais uma vez, nós estamos no meio de uma Eurocopa e no meio de uma Copa América, que tem alguns destaques. Sim. Nós já falamos no último programa do então artilheiro da Eurocopa, que joga na Geórgia e que já virou queridinho de um monte de... Né? Outro exemplo... Arshavin. Verdade. Fez uma baita Euro. Foi pro Arsenal. Né? Mais ou menos, né? É verdade. Mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Portugal de 2016, campeão da Euro. Vários jogadores. Tem uma lista interminável de jogadores. Acho que o principal é Renato Sanches, né? Que prometia tudo... entregou nada. Gonçalo. Vai falar na última Copa. Hoje no Paris Saint-Germain. Tanto que foram lá buscar o Asensio, né? Assim. Não dá pra falar que fez uma grande temporada, mesmo sendo Paris Saint-Germain. Foi campeão e tal, mas você não lembra de falar do nome dele na temporada, não. É difícil mesmo. Fez uma ótima Copa. O caso do Rames, ele é mais emblemático porque ele joga muito tempo na seleção em alto nível o tempo inteiro. E dessa grande maioria desses jogadores que eu falei aqui, são jogadores de momentos mais pontuais e menos perenes, assim, né? Lembrei aqui, por exemplo, do Nedved. A República Tcheca não teve a geração Nedved, que depois se encontra com a geração do Peter Cech. Você lembra do Peter Cech na seleção? Pouquíssima coisa. Pois é, mas do Chelsea você lembra, né? Com certeza. Pois é. Vamos entrar então nesse outro lado do... Pode falar só mais um, que você vai lembrar com muito carinho? Kleberson. Verdade.
Depois da Copa do Mundo foi parar no Manchester United, né? Saiu do Atlético Paranaense. Apresentado como estrela no dia da apresentação de... Cristiano Ronaldo, que era o coadjuvante naquela tarde em Old Trafford, e o resto é história. Exatamente. Pode O voltar. resto é história. Muitos casos realmente se repetem, né? Vira e mexe esses casos de jogadores que despontam num torneio de seleções e vão parar em grandes clubes e não conseguem corresponder. Mas é curioso, né? O caso do James Rodrigues. Se fosse na seleção brasileira, por exemplo, é inimaginável hoje a gente enxergar diante da pressão popular um jogador que estivesse no mercado, né, como o futebol brasileiro, que não está lá no fundo do poço, mas também está muito longe do topo da prateleira, tem um reserva que quase não é relacionado, nem dá para chamar de um reserva, que seria o dono da camisa 10 ali na seleção brasileira. Aí você fala, pô, o Neymar lá no Al Hilal, não deu pra gente ver ainda. A gente ainda não viu o Neymar do Al Hilal na seleção brasileira. Em algum momento, talvez isso vá acontecer daqui pra frente. Mas a pressão é muito grande, né? A pressão popular é muito grande e realmente chama atenção esse caso do James. Do outro lado, a gente vai falar de mais jogadores, né? Como o Fred já citou alguns aqui, que se destacaram muito nos seus clubes e menos pela seleção. E a gente vai começar falando do Vini Júnior, né? Que nesse momento está no olho do furacão na crítica nacional por conta do desempenho na Copa América e principalmente pelo destempero, talvez, né? De ficar suspenso logo na primeira fase para o jogo importante no primeiro mata-mata contra o Uruguai. A sensação de que assumiria o protagonismo vista a possibilidade de ser o melhor do mundo na temporada e sabendo das concorrências de jogadores que estão disputando a Eurocopa ao mesmo tempo, isso de fato não aconteceu. Muito tem a ver também com o que foi a seleção brasileira nos últimos anos, com o trabalho do Dorival Júnior, que não é muito longevo, ou muito distante disso, e a gente está observando, né, uma pressão popular crescendo em cima do desempenho do Vini Júnior com a seleção brasileira. Por que eu falo do desempenho? Porque ainda é uma figura muito carismática, é uma figura que representa a galera que está sempre na propaganda no intervalo comercial, que é o cara que hoje chama a atenção das pessoas que vão assistir a seleção brasileira e tal, é o jogador diferente, é a referência da seleção. Mas as críticas não são injustas, né, Fred? Nesse momento a gente está falando de um jogador que despontou como um dos melhores do mundo com o Real Madrid, ainda não conseguiu ter uma atuação de melhor do mundo, de bola de ouro com a seleção brasileira. Muito se fala do segundo jogo do Brasil, né, goleada sobre o Paraguai. Acho que muito da fragilidade do adversário diz também sobre o que é o Vini Júnior na seleção até aqui, né? O Paraguai tá naquele pacote, tá? Pois é. Lá do Chile, Peru, meu Deus. Horrível o Paraguai. O Paraguai saiu com quantos pontos mesmo? Nenhum. Beleza. Fez gol no Brasil, só pra lembrar. Teve isso. Né? Zero. Já tá melhor que o Chile. Melhor que 0 ponto. O Vini Júnior, ele tá numa linha muito tênue, Pedro, na minha opinião. Ele é um cara, a imagem dele, ela é importantíssima, inclusive representativa. A gente viveu um marco, a partir do momento que aqueles torcedores lá de Valência foram presos. Isso é um marco importantíssimo, e o Vini Júnior tem um papel importantíssimo nisso. Presos com justiça, né? Para deixar isso de maneira muito clara. Pelos atos de racismo. A bandeira que o Vini levantou, e ainda bem que foi apoiada por esmagadora maioria, né? Ainda bem, né? Tornou ele uma pessoa muito relevante, muito importante, além da bola dele. Ele fez uma ótima temporada. Eu não consigo colocar ele ainda em termos técnicos, como a gente discutiu no ano passado, por exemplo, na temporada passada. Será que vai ser o Haaland? Será que vai ser... A gente falou até do De Bruyne e tal. Eu acho que essa turma ainda tá num patamar acima, assim. Porque a gente não tem... o Vini é um candidato, a gente não consegue cravar assim, ele vai ser... Ainda não é. Em outros anos isso já estaria muito mais claro essa altura do campeonato. Mais tranquilo, era o Cristiano Ronaldo em algum, o Messi em outro, o Mbappé, jogadores que acho que estão prateleiras acima ainda do Vini Júnior, que pode crescer demais. Agora, por que eu falo que é tênue? É um cara habilidoso, joga no Real Madrid, já tem 2 Champions na sacola,
ganhou Protagonizando, né? gols em finais, enfim. É titular da seleção brasileira, já tem uma Copa do Mundo no currículo. Nós estamos falando de um baita jogador. Agora, na hora que ele assume uma posição muito reclamona, né? Eu acho mais o reclamão do que o destempero. A gente tem acesso hoje, ao contrário de outras épocas, a tudo o que se publica, o que é feito com as reações dos jogadores. E tem mais de uma rede social, eu vou falar do Instagram, por exemplo, que tem, se eu não me engano, tem no TikTok também. E tem um cartunista que adora brincar com essas figuras do futebol e tal. E daqui a pouco eu lembro o nome dele. E tá sempre colocando o Vini de uma forma como protagonista, pro bem e também pro mal. Então quando vem o Vini, que é o reclamão, tá ele lá chorando. Quando ele vai mal é o clássico, tá lá o Vini chorando. Tô falando porque a linha é tênue. Demais. Sabe? Se ele chega, sofre um pênalti, etc., mas a poeira baixa e tá tudo legal, acabou e tal, ficou puto na hora ali, tchau, morreu? Não tem sido o caso, né? Não tem sido o caso. Claro, discussões com os adversários, com a arbitragem, o tempo inteiro, né? Sabe? Nessa Copa América isso ficou muito claro que ele assume esse papel, né? Entendeu? Então, assim, acho que tem isso tá no pacote do Vini Júnior, tá? Porque se ele tivesse deitando o cabelo na seleção, talvez a história fosse outra. Não ia ser tão reclamão, sabe? Porque teve momentos em que o Neymar também já era um reclamão, que tecnicamente ele se garantia, né? Sim. Diante dos colegas ali na seleção brasileira. E o Vini na seleção não dá pra falar que ele é protagonista. Exatamente, é aí que tá o ponto. E te falo até mais. E o companheiro dele, Rodrigo, do Real Madrid, muitas vezes é mais protagonista na seleção do que ele mesmo. Não sei como é que é isso na cabeça dele e tudo. Os dois jogam mais no Real Madrid do que jogam na seleção. Tá? Mas assim. Né? É verdade. Bom, a gente tá falando de um jogador aqui que na temporada que terminou, né, em que ele foi campeão da Champions, fez 6 gols em 10 jogos na Champions League e fez 26 jogos com 15 gols pelo Campeonato Espanhol, o qual ele também foi campeão. Teve uma lesão, né, ali no período de janeiro que o tirou de alguns jogos, por isso 26 dos 38 na competição. É comum a gente falar da seleção brasileira nos últimos anos, principalmente acho que do ano passado para cá, a gente fez um episódio há uma temporada, alguma coisa, sobre o boom dos brasileiros na Premier League, né? E virou paixão, né? Os torcedores amam, os jogadores se entregam, os jogadores são tecnicamente muito acima, tem movimentos, né, técnicos muito interessantes e estão aprendendo a ser cada vez mais táticos, principalmente os meio-campistas hoje, majoritariamente jogadores da Premier League que servem o meio-campo do time do Dorival Júnior. Mas quantos jogadores desses que estão atualmente na Copa América a gente falou nos últimos dias, hein, Fred? Pô, nem parece o Bruno Guimarães do Newcastle. Nossa, olha o Andrés Pereira, que foi um dos que mais deu passes decisivos lá na Premier League nessa temporada. O próprio João Gomes, né, muito abaixo. O Bruno Guimarães, pra mim, desses aí, talvez a maior decepção. Não sei se pela forma como ele tá atuando, um pouquinho mais recuado que ele... Já vem desde a Copa, né? É muito decepcionante. Pô, seleção tem um meio de campo da Premier League. Guimarães, João Gomes, Paquetá. Se fosse colocar eles na prateleira, se fosse rolar um draft lá na Premier League, mandasse City, United, Arsenal, Chelsea, escolham aí, ia dar porrada lá. Exatamente. Bruno Guimarães especialmente, né, que tem um grande cartaz, foi um jogador importantíssimo pro Newcastle, mas na seleção, meu Deus, muito abaixo. E aí é aquele problema do treinador de seleção, né, Pedro? Será que ele tá escalando o cara na posição certa? Ou ele vai efetivamente fazer uma participação na seleção diferente do que ele faz no clube.
E tá tudo bem também. Mas não dá pra jogar tudo nas costas ou do jogador ou do técnico. Pra mim é uma mistura das duas coisas. Porque, obviamente, tem uma conversa, mas no período de Copa América. Ô, Bruno, você vai jogar aqui. Beleza, professor. Pode deixar comigo. Aí na hora do vamos ver, pô, mas e aí? Jogou pra qual lado aí, meu amigo? Ajuda aí, assim. Paquetá. Joga mais no Oeste ou na seleção? Nossa, sem nem comparação. Né? Não dá nem pra falar que é companhia, né, pô? Não, a companhia da seleção é melhor, A né? seleção é melhor. Né? Teve companheiro de West Ham dele lá em seleção que deu vexame também, né? Vamos chegar lá. Né? Um atacante. Bom, deixa pra lá. O glorioso Antônio é Aí o jamaicano. Antônio jamaicano. Cara, assim, falam muito de falta de tempo, né, pra treinamento. Pedro, mas os caras estão lá um tempão, estão treinando juntos, os caras se conhecem, etc. Não é possível. Inclusive, vou te falar mais. O Alisson da seleção é pior do que o Alisson do Liverpool. Hoje questionado, né? Eu tava Questionado. ouvindo o último jogo da seleção na Copa América com uma narração de rádio em que o narrador, na hora do gol sofrido, fala, tá fazendo hora extra na titularidade da seleção. Tomei Aliás, um ele não susto. seria titular, né? Só lembrar. É verdade. Seria o Ederson que não foi. Se machucou. Expectativa versus realidade. Vamos criar uma polêmica aqui, Vamos né? lá. Caminhando aqui para a reta final do Rotas da Bola. Vamos ao tópico expectativa versus realidade. Clubes versus seleção. Vou começar com uma fácil. Lionel Messi. Há quanto tempo a gente fala do Messi melhor do mundo do Barcelona, que era cobrado na Argentina pelo seu desempenho com a seleção até a Copa de 2022, né, Fred? Até a Copa América de 2021, sendo um pouco mais justo. Historicamente, na carreira inteira, o Messi de clube 1000 vezes melhor. A Copa América e principalmente a Copa do Mundo, meio que ninguém quer saber disso, mas agora é isso. É. E o cara é maior, assim, falando do Messi, né? Então, assim, o cara que é questionado, etc., mostra ali da história da seleção da Argentina, mas assim, léguas do segundo colocado. 1000 vezes mais gols do que o Maradona. Então, hoje, ele não é mais questionado. Mas se a gente pegar o pacote da carreira, jogou mais Nos clubes, né? Nos No clubes. Barcelona. eu esqueci que ele jogou em outros lugares. E jogou em outros lugares? Passou lá em Paris e hoje tá passeando lá em Orlando. Tá jogando aquela peladinha, né? Juntou os amigos Fim lá de pra aquele carreira e churrasco e tal. Beleza. Messi é clube. O próximo aqui é interessante, hein? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo da seleção ou Cristiano Ronaldo do clube? Porque desde a Euro 2004 esse camarada tá lá tentando carregar Portugal para erguer um troféu. Conseguiu. Quando ele não tava em campo. Quando ele não estava em campo. Mas esse aí jogou muito na seleção também. Ele é o dono de marcas absurdas. Portugal só foi campeão da Euro 2016 porque tinha o Cristiano Ronaldo. Né? Ele não estava na hora que rolou o gol que deu o título contra a França na França. Né? O maior momento da história da seleção de Portugal. Sem dúvida. Né? Foi semifinalista em 2006. Fez outras boas campanhas. Ele é um cara gigante pela seleção. Vai ter uma coisinha no pé da orelha dele falando o seguinte: pô, tem pancada de jogo decisivo aí, você não fez um golzinho, meu amigo. Pois é. Tem isso. Tem essa... Principalmente os desempenhos nas Copas do Mundo, né? E no mata-mata, especialmente. Porque teve Copa do Mundo que ele começou bem, depois a Copa de 2022, Portugal começou a melhorar depois que ele virou um reserva, né? É verdade. No clube é incomparável, até jogou no Real Madrid, com um monte de craque, com um monte de Champions League, foi melhor do mundo e campeão da Champions League no Manchester United. É outra história, eu acho. Acho que são duas histórias grandes. O que faltou ao Cristiano Ronaldo da seleção é gol em mata-mata, em decisão. O que sobrou no Real Madrid, no Manchester United e companhia limitada. Um pouquinho mais para clube também.
Eu acho que Um empate 60-40 ali. Mais pra clube, mas por pouco. Exatamente. Vou por aí. Pelo fator liderança, né? Até porque acho que a seleção da Argentina, que eu vou falar aqui agora, Lá vem. não sei, mas eu acho que a seleção da Argentina teve no período Messi melhores jogadores do que a seleção de Portugal no período Ronaldo. Sim. Talvez hoje não, mas em geral... Talvez hoje não, mas no geral do histórico dos dois aí... Mas assim, né, o Messi carregou a Argentina para o final da Copa de 2014 com um time... Capengando, verdade. Capengando, né? É. Não era lá, né, nenhuma maravilha. A Argentina sai da Copa de 2010 tomando a sapatada da Alemanha, toma 4 gols. 2018, abaixo da crítica, né? Ele até falou que ia parar, né? Que não ia mais pra seleção. Então... né? Joga Copa América com uma turma também, né? É complicado. Tem gente até na redação aqui que torce pra Argentina. Fala o nome do Higuaín perto de uma turma aí. Mais um, né? Um grande fazedor de gols, né? Em clubes e na seleção um grande perdedor de gols. É verdade. Gonzalo Higuaín. E o Kylian Mbappé, hein? Destruidor, 2 finais de Copa do Mundo consecutivas com pouquíssima idade. Se você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse videocast em 2026 e o Mbappé está eventualmente na final de Copa aí pela 3ª vez, desculpa, viu? É só porque não chegou ainda. Mas que jogador de seleção, hein, Fred? Impressionante. Impressionante. Até porque ele vai ter agora um campeonato interno um pouquinho melhor, né? Porque até então ele podia fazer chover no Paris Saint-Germain. Um pouquinho. Muito não, mas melhor. É melhor. Assim, né? A trajetória dele do Paris Saint-Germain, ele sai com números impressionantes, né? Artilheiro, ganha todos os títulos possíveis internamente, só para lembrar. Mas convenhamos, né? Era o Paris Saint-Germain. Não o fato de ser o Paris Saint-Germain, né? O fato de ser a Ligue 1. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida, a menor vergonha de escolher o Mbappé da seleção. Mas é tranquilo, isso é um balaio. Um balaio. Mbappé da seleção, não tem que discutir. Pode ser que a gente discuta daqui a algum tempo. Ele no Real Madrid vai ganhar uma Champions League. Aí, com certeza o Real Madrid vai ganhar uma Champions League em breve e tal. Mas o Mbappé de clube a gente nem gostava de ver, pra falar a verdade. A gente faz um podcast / videocast de futebol internacional que a Ligue 1 é duro, viu? A gente, né, aquela piadinha, ó, né? Da linha. Difícil, realmente. Já dá pra colocar o Bellingham nesse pacote aí, Fred? Da expectativa versus realidade, clube e seleção aí? Ó, até o momento que a gente tá gravando a primeira temporada do Bellingham no Real Madrid, especialmente a primeira metade, foi, assim, espetacular. Sim. O Bellingham não começou na seleção agora, né? Inclusive jogou uma Copa, né? Fez boa Copa do Mundo, muito boa Copa do Mundo. E na Euro, mesmo sem jogar nada, fez 2 gols, um deles de bicicleta na prorrogação. Nos acréscimos que levou acabou levando. Gol de bicicleta, 50 minutos, assim, uma coisa maravilhosa. Ainda é, pela constância, o jogador de clube, considerando a fase Real Madrid, especialmente jogou ele pro estrelato, mas foi um jogador importantíssimo no Dortmund, importantíssimo, muita bola. Na seleção ele precisa de provar. Pode ser que, né, você não esteja ouvindo esse podcast em 2026, mas pode ser que você esteja ouvindo depois de uma classificação, eliminação da Inglaterra na Eurocopa, com o Bellingham decisivo ou um fracasso. E aí? O que pode colocá-lo até na rota de bola de ouro aí da temporada, né? Exatamente. É um forte candidato também pelo que fez, principalmente na primeira metade de temporada com o seu clube, com o Real Madrid. Enfim, são vários casos, né, que a gente relembrou, tem muitos outros, né, Fred? Como não nos lembrarmos nesse momento de Raul Gonzalez. Raul jogou 14 anos no Real?
Sei lá quanto tempo. 16, sei lá. Ele conseguiu levar o Schalke 04 numa semifinal de Champions League. É verdade. Jogou entre 2010 e 2012 no Schalke 04 da Alemanha, depois de ter passado a vida inteira no Real Madrid. Foi por muitos anos, né, o grande artilheiro no Real Madrid. Tem bons números individuais na seleção espanhola, mas o sucesso que a seleção espanhola teve no final da primeira década desse século, né, que se estendeu até ali 2012, com 2 Euros conquistadas consecutivamente, uma Copa do Mundo nesse meio do caminho, começa justamente no período em que ele estava saindo, que ele começa a perder a concorrência. Porque em 2006 já tinha Fernando Torres chegando e tal, uma nova sensação ali no ataque espanhol. Em 2010 já não tinha espaço para ele mais, já não cabia mais. E nesse processo aí do insucesso de 2006 até o título de 2010, ele foi saindo da seleção Resumindo, espanhola. começou a ganhar depois que o Raul saiu. Infeliz coincidência. Clube ou seleção? Clube, né? Sem dúvida. A bandeira do Real Madrid por muito tempo. Depois foi atropelado, inclusive até a seleção começou a ganhar depois que ele saiu. O Cristiano Ronaldo chegou lá, ele pegou a 7 dele, colocou e adiós. Mas era um baita jogador. Sem dúvida. Jogava muita bola, baita jogador. Na seleção, talvez também ajudado pela incompetência de uma turma que circulava, né? É verdade. Tinha uma seleção muito mais fraca do que a que veio pela frente dos meio-campistas que estavam sempre servindo melhor os atacantes dali pra frente, né? Sem dúvida. Você tá muito à vontade pra falar do Rooney, hein? Tá não, Fred? Extremamente à vontade. Para mim, uma decepção na seleção. Uma decepção. Pô, mas você tá doido? Ele era o maior artilheiro da seleção da Inglaterra até pouco tempo. Atropelado pelo Kane. Cara, em 2006 o Rooney fez uma baita Eurocopa, novinho em 2004. A Inglaterra perde nos pênaltis para Portugal. Volta a perder nos pênaltis para Portugal em 2006, na primeira Copa do Rooney, que o Rooney não faz gol. A decepção começa ali. Inclusive, ele é expulso no lance lá, que o Cristiano Ronaldo faz uma cena danada e tal. Ok, 2008 a Inglaterra não vai para a Eurocopa. 2010 o Rooney não faz gol na Copa do Mundo. Aí podemos dizer que há um problema. Ele vai fazer em 2014, na campanha péssima da Inglaterra, esquecível, lixo, horrível. É um jogador... O Rooney é um dos maiores atacantes da história de você colocar no pacote. Talvez fosse o gol de bicicleta mais bonito que eu vi no clássico United City, uma coisa impressionante o gol que ele fez. Mas na seleção, no vamos ver, e obviamente a gente pode ampliar essa lista de ingleses, não resolveu. O maior artilheiro da história da seleção não pode ficar 3 Copas do Mundo sem fazer gol, 2 Copas do Mundo sem fazer gol. Não pode. Não pode. Foi mal na Eurocopa 2012 também. E aí? Jogador importante, referência para uma geração. O Beckham foi para aquela primeira geração do século, o Rooney é a segunda referência. Um baita jogador. O Rooney jogava demais. Era um garoto prodígio. Mas vai deixar com um número alto, mas um número alto construído. Beleza, né? No amistoso, na eliminatória. Entendeu? Fez alguns gols em Eurocopa, fez. Mas assim, cadê o gol decisivo? Não fez. Jogador do clube. E na sua época não tinha nem Nations League, viu, Rooney? Ah, exatamente, né? Aí a gente, assim, né? Nós não vamos entrar nesse assunto mais uma vez, mas esse pacote inclui David Beckham, inclui Frank Lampard, inclui Steve Gerrard, né? Sem dúvida. Michael Owen. Todos eles nesse mesmo pacote aí. E a grande discussão do momento na Inglaterra é essa, né? Para que essa geração talentosa não venha a mostrar mais casos de jogadores espetaculares fora da curva que não conseguiram formar um bom coletivo na seleção. Eu não gostaria de colocar nessa lista aqui o Harry Kane, que para mim não entra, ele é uma referência da seleção já há algumas competições. Não queria colocar nessa lista Phil Foden, que até agora precisa, né, de se explicar, Bukayo Saka.
E o próprio Bellingham que a gente falou. Que a gente não sabe ainda o que vai dar, né? expoente, Mas lembrando que você pode estar ouvindo o que a gente está falando aqui numa hora que a Inglaterra de repente se classificou com 2 gols do Bellingham, virou campeão com um gol do Foden, vai saber. Mas no momento que a gente está gravando, é um período de incerteza. É verdade. Dessa geração da Inglaterra, eu só tiraria até o momento o Kane, por razões óbvias, maior artilheiro da seleção. Esse sim fez gols decisivos em vários momentos. E com uma projeção de futuro, o Declan Rice, que manteve na seleção um padrão de boas atuações. É bem interessante quando a gente consegue ver o mesmo jogador do clube na seleção, né? Nunca vamos esquecer da final da Copa Africana recente, né? Da edição antepassada, Egito contra Senegal, de Salah contra Mané, né? Que espetáculo aquilo, os dois carregando os times na campanha, enfim, e muitos outros casos que a gente viu ao longo do último período. Quer fechar com um alternativo aí, o Ruud van Nistelrooy, já que já falamos do Nedved. A Holanda tem uma coisa estranha, né, cara? Consegue reunir seleções assim espetaculares, ou jogadores espetaculares, e o Nistelrooy, ele entra num pacote pra mim de muitos jogadores, Pedro, que fazedores de gol, inclusive alguns contemporâneos dele, tipo Batistuta e tal, uma galera que fazia gol numa média assim impressionante. O Batistuta foi muito bem na seleção, e o Nistelrooy, ele passa um período da seleção holandesa que é meio apagada, né? Total. A seleção não vai, a Holanda não vai pra Copa 2002. E ele tava fazendo gol de tudo quanto é jeito. A Holanda não joga a Copa 2002. Você imagina uma seleção que tem Bergkamp, Nistelrooy, ainda dá pra falar que tinha o Edgar Davids, entre outros jogadores? Hein? Então, Nistelrooy, que, né? Se o Sir Alex Ferguson não fosse tão cabeça dura, ele poderia ter conquistado mais títulos no Manchester United, né? Brigou exatamente com o Rooney, que começou a ocupar o espaço ali, chegou com o Cristiano Ronaldo, tinha muito ego e pouco espaço. Aí. A Holanda faz boas campanhas em 10 e 14, né? Também. Que aí... Semifinalista 2 vezes. Vice-campeão e semifinalista, chega entre os 4. Vende o Blind... o Blind, né? Daley Blind, filho do Danny Blind, e depois o Depay, né? Foram sucessos seguidos, assim, de seleção holandesa. Eu me lembro porque acompanho mais de perto o Manchester United. E ficou por isso, né? No Manchester United, um dos dois. Aliás, para quem está nos ouvindo, assistindo, ouça No Love, de Memphis Depay, na sua plataforma preferida, que é uma boa música, mas futebol, infelizmente... No clube. O Memphis Depay rapper, pra mim, é melhor que o Memphis Depay atacante, principalmente, né, naquele período pós-estouro na seleção. Lembrando que enquanto você estiver escutando isso, pode ser que o Memphis Depay se transforme no maior artilheiro da história da seleção holandesa, passando o Nistelrooy, o Van Basten, e outros caras mais ou menos que jogaram, Bergkamp, e uma companhia aí. Jogar muito é bom por isso. Tá vendo? Calendário cheio é bom por causa dessas coisas. Mas o que você quer que eu faça? É isso, pessoal. Mande sempre sua participação e sugestão lá nas redes sociais pra gente, se inscreva no canal. Aliás, completamos 8.000, né, no recém-nascido canal de O Tempo Esportes nos últimos dias. E mais de 800 mil pessoas já estão inscritas no canal de O Tempo, onde também está este videocast no YouTube. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Pedro Abílio não deu o endereço aí. Um do YouTube é youtube.com/@otempoesportes, além do que a gente já tem, o Tempo. Se inscreva, curta, comente, cornete. Aquele abraço.